Você já parou para pensar que existem lugares na Terra onde o simples ato de respirar pode ser o seu último? Regiões tão hostis, tão imprevisíveis, que a própria natureza parece ter decidido que nenhum ser humano deveria estar ali. Hoje, você vai conhecer os 10 lugares mais perigosos do mundo, lugares que desafiam a lógica, o medo e até a própria vida. Prepare-se, porque cada um desses lugares guarda histórias reais de pessoas que tentaram enfrentá-los e nunca voltaram para contar. O que você vai ver agora não é ficção. São destinos reais, marcados por calor insuportável, frio mortal, venenos, radiação e forças da natureza que a humanidade jamais conseguiu controlar. Bem-vindo ao horror sem fim. E hoje, nós vamos te levar numa viagem pelos cantos mais letais do planeta Terra. 10º lugar, o Vale da Morte, Estados Unidos. O nome já diz tudo, Vale da Morte. Localizado entre as montanhas da Califórnia e de Nevada, esse deserto infernal registra temperaturas capazes de derreter pneus e evaporar a água em minutos. Em 1913, os termômetros marcaram 56,7 graus Celsius, a temperatura mais alta já registrada no planeta. Mas o calor extremo é apenas o começo. O Vale da Morte é uma armadilha natural. Suas formações rochosas enganam a visão e o ar seco e rarefeito faz o cérebro confundir direções. Viajantes desavisados já morreram tentando cruzar o deserto, acreditando estar próximos da saída, quando, na verdade, estavam andando em círculos. Há registro de carros abandonados com os vidros quebrados por dentro, um sinal de que as vítimas tentaram escapar, mas sucumbiram à desidratação e à loucura do calor. Durante o dia, o ar parece vibrar como se o chão estivesse em chamas. À noite, as temperaturas despencam e o deserto silencioso parece engolir qualquer som humano. Um paraíso para geólogos e o pesadelo definitivo para quem subestima a natureza. 9º lugar, Ilha das Cobras, Brasil. A poucos quilômetros do litoral paulista, escondida no meio do Atlântico, existe uma ilha onde ninguém entra. E quem tenta, não volta. A Ilha da Queimada Grande, conhecida mundialmente como Ilha das Cobras, é um pedaço de terra isolado e dominado por uma das criaturas mais letais do planeta, a jararaca-ilhoa. Estima-se que existam entre 3 e 5 mil cobras venenosas na ilha. Isso significa uma cobra para cada metro quadrado. O veneno da jararaca-ilhoa é tão potente que pode matar um humano em menos de 1 hora e causar necrose instantânea no tecido. Há histórias de pescadores que se aproximaram da ilha e nunca mais voltaram. Um faroleiro que morava lá nos anos 1920 foi encontrado morto, junto com toda a família, cercado por dezenas de serpentes. Depois disso, o governo proibiu qualquer visita. A Marinha do Brasil permite a entrada apenas de pesquisadores com autorização especial e acompanhamento médico. Hoje, a ilha é um laboratório vivo da evolução e um lembrete de que nem toda beleza tropical é segura. 8º lugar, Ilha de Hamre, Mianmar. Poucos lugares na Terra carregam um horror tão real quanto a Ilha de Hamre. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, ela se tornou o cenário de um massacre bizarro e brutal. Mais de 1.000 soldados japoneses tentaram se refugiar nos pântanos da ilha após uma derrota militar. Mas eles não sabiam que aquele pântano era território de crocodilos de água salgada, os maiores predadores vivos do planeta. Com até 6 metros de comprimento e mandíbulas capazes de esmagar ossos, esses monstros caçaram os soldados durante a noite. Relatos britânicos descrevem gritos que ecoavam no escuro, interrompidos por sons de água e ossos sendo esmagados. Ao amanhecer, apenas 20 soldados sobreviveram. Até hoje, a ilha de Hamre é considerada amaldiçoada. Os locais evitam passar perto, e muitos acreditam que os espíritos dos soldados ainda vagam entre os mangues, pedindo socorro que jamais virá. 7º lugar, Monte Huashan, China. Na China, existe um caminho conhecido como Trilho da Morte. O Monte Huashan é uma das 5 montanhas sagradas do país, e também uma das trilhas mais perigosas do planeta. Para chegar ao topo, os visitantes precisam atravessar tábuas estreitas pregadas sob penhascos de 2.000 metros de altura. O vento sopra forte, a madeira rende, e o chão está tão longe que parece inalcançável. Mesmo com cordas de segurança, um simples deslize é fatal. Mas o perigo não impede a fé. Todos os anos, milhares de pessoas encaram a trilha em busca do templo taoísta no topo, onde se acredita que é possível tocar os céus. O problema é que nem todos voltam.
Há relatos de corpos caindo nos abismos e desaparecendo para sempre, engolidos pelas montanhas. E mesmo assim, o Monte Washington continua atraindo aventureiros e devotos, um convite silencioso à morte, disfarçado de desafio espiritual. Sexto lugar, Lago Natron, Tanzânia. À primeira vista, o Lago Natron parece uma pintura surreal, uma imensa superfície vermelha e laranja refletindo o céu africano. Mas essa beleza esconde um dos ambientes mais hostis do planeta. A água do lago é extremamente alcalina, com pH entre 9 e 10,5, suficiente para queimar a pele humana. As temperaturas ultrapassam 60 graus Celsius e o lago libera gases tóxicos que sufocam animais e aves que se aproximam. O resultado é assustador. Qualquer criatura que toca suas águas é petrificada, transformada em uma estátua natural de sal. Fotógrafos já encontraram carcaças de flamingos e morcegos preservados em posição de voo, como se o tempo tivesse parado. Apesar disso, o lago ainda abriga vida. Algumas espécies de bactérias e algas sobreviveram à hostilidade e dão à água essa coloração avermelhada. O Lago Natron é a prova viva de que até os lugares mais mortais podem esconder milagres da natureza. Quinto lugar, Triângulo das Bermudas. Entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Miami, existe uma área do oceano que desafia a ciência há décadas. O Triângulo das Bermudas é responsável por dezenas de desaparecimentos de aviões, navios e submarinos, muitos deles sem deixar sequer destroços. O caso mais famoso é o voo 19, em 1945. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante um treino de rotina. O mais curioso, o avião de resgate enviado para procurá-los também sumiu. Nenhum deles foi encontrado até hoje. Cientistas já sugeriram várias teorias. Campos magnéticos que desorientam bússolas. Gás metano vindo do fundo do mar. Tempestades repentinas. E até portais dimensionais. Nada foi comprovado. Mas uma coisa é certa, o Triângulo das Bermudas continua sendo o maior cemitério invisível dos mares. Quarto lugar, Monte Sinabung, Indonésia. No coração da Indonésia, o Monte Sinabung dormiu por séculos. Mas em 2010, ele despertou e, desde então, nunca mais voltou a descansar. O vulcão entrou em erupção dezenas de vezes, destruindo vilarejos inteiros. Colunas de fumaça de até 5.000 metros de altura cobrem o céu, e rios de lava incandescente vaem tudo pelo caminho. Em 2014, uma das erupções mais violentas matou 16 pessoas instantaneamente. O calor foi tão intenso que vitrificou o solo, e os corpos foram encontrados cobertos por uma camada de cinza, como estátuas humanas. Mesmo assim, há quem continue vivendo nos arredores, camponeses que se recusam a abandonar suas terras, mesmo diante da destruição iminente. O Sinabung é um lembrete constante de que o ser humano insiste em desafiar forças muito maiores do que ele. Terceiro lugar, Monte Everest, Nepal. O Everest é o símbolo máximo da conquista humana, mas também é um cemitério congelado. Com mais de 8.848 metros de altura, o ar rarefeito contém apenas 1/3 do oxigênio necessário para respirar. As temperaturas chegam a menos 60 graus Celsius e os ventos podem derrubar uma pessoa como se fosse um boneco. Mais de 300 pessoas morreram tentando alcançar o topo. Seus corpos permanecem lá, congelados e preservados, marcando a rota da escalada como avisos silenciosos aos que vêm depois. Entre os montanhistas, um deles ficou famoso, o Green Boots, um alpinista indiano morto em 1996. Ele continua deitado na mesma posição até hoje, servindo de ponto de referência na montanha. O Everest é mais do que um desafio físico, é uma fronteira entre a glória e a morte. Segundo lugar, Ilha de Sentinela do Norte, Oceano Índico. Parece ficção, mas é real. Existe um grupo humano que nunca teve contato com o mundo moderno. Os sentinelenses vivem isolados há mais de 60.000 anos, em uma pequena ilha no Oceano Índico. Eles rejeitam qualquer tipo de aproximação. Em 2006, 2 pescadores que se aproximaram da costa foram mortos a flechadas. Em 2018, o missionário americano John Allen Shaw tentou evangelizá-los e foi assassinado antes mesmo de pisar na areia. O governo da Índia proibiu totalmente a aproximação, tanto para proteger os habitantes quanto para evitar que doenças modernas exterminem o povo.
A ilha é hoje um relicário da pré-história e um lembrete de que nem toda curiosidade humana deve ser satisfeita. Primeiro lugar, Chernobyl, Ucrânia. Em 26 de abril de 1986, o mundo assistiu ao pior desastre nuclear da história. O reator 4 da usina de Chernobyl explodiu, liberando uma nuvem radioativa 400 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. A cidade de Pripyat foi evacuada em poucas horas, deixando para trás brinquedos, roupas, livros e uma vida que congelou no tempo. Até hoje, a região é uma zona de exclusão. Florestas deformadas, animais mutantes e prédios tomados pela natureza criam uma paisagem pós-apocalíptica. Os níveis de radiação ainda são altos o suficiente para matar em poucas horas. Mas isso não impede o turismo macabro. Todos os anos, centenas de curiosos se arriscam em visitas guiadas pela cidade fantasma. Chernobyl é a prova definitiva de que o maior perigo do planeta não é a natureza, é o próprio ser humano. Esses lugares mostram o quanto o nosso planeta é fascinante e mortal ao mesmo tempo. Alguns são perigosos por obra da natureza, outros pelo descuido humano, mas todos têm algo em comum. Eles nos lembram o quanto somos pequenos diante da força do mundo. Agora me conta, qual desses lugares você teria coragem de visitar? Ou melhor, qual deles você jamais se aproximaria? Deixe aqui nos comentários, porque eu leio todos. E se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Horror Sem Fim, o medo nunca dorme. E se você quer continuar viajando pelos mistérios mais sombrios do planeta, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai te deixar arrepiado do começo ao fim. Até a próxima! E lembre-se, o perigo pode estar onde você menos imagina.